essa leitura que era a leitura literária, que o senhor fazia do dia a dia, não era aquela leitura somente das disciplinas recomendadas no segundo grau, por exemplo? Na realidade é o seguinte, eu acho que essa questão da nordestinidade ou do nordestino, ele ganha uma experiência muito grande quando ele sai de casa. Então ele se torna um observador. Eu acredito que eu tenha sido um bom observador da vida, das coisas da vida. E o ambiente também, e as pessoas também. Tá certo? Eu acho que essa questão das companhias com as quais eu lidei, primeiramente na Marinha, foi muito importante, e depois quando eu saí da Marinha também. Então eu sempre estive em boas companhias, e essas companhias sempre me levavam a pensar num futuro, mas que esse futuro não poderia vir de qualquer jeito. Ele tinha um método, ele tinha uma organização para se chegar a ele. E foi por aí onde eu me desenvolvi. Tem algum livro em específico que, de certa forma, deu uma guinada na vida do senhor, na forma do senhor olhar o mundo de forma diferente? Qual foi a obra que lhe trouxe uma influência importante? Olha, você sabe que eu sou um leitor tardio. Eu comecei a ler muito tarde, porque aqui nessa casa, nesse sítio, eu fui um aluno da escola rural. E até os 22 anos, eu não tinha aqui em casa, não tinha livro para ler, ninguém lia, não tinha biblioteca. Enfim, uma série de coisas que hoje existe e que as crianças, os adolescentes têm facilidade, eu não tinha naquela época. Então é o seguinte, foram literaturas variadas, mas eu sempre estive muito interessado, porque por falta de tempo mesmo, esse tempo digamos, da minha infância até os 20 anos, 22 anos, eu não tive a oportunidade de ler essa literatura que as crianças, os jovens de hoje leem. Eu não tive, então eu tenho essa falha de literatura. Então depois eu comecei na vida profissional, na Marinha, e eu tinha muito que me interessar pelas coisas técnicas. Então, mas também, além das coisas técnicas, eu sou uma pessoa muito interessada nas questões sociais, justamente por essa realidade que nós vivemos no Nordeste, tá certo? Então essa questão social, ela foi muito importante para as minhas leituras. E o senhor citaria algumas obras? Graciliano Ramos, Vidas Secas, tem algumas obras, né, que eu não tenho tempo de ler todas, mas eu leio partes daquilo que me interessa, porque eu preciso estar acompanhando o meu tempo e vivo num mercado muito competitivo, que é o ramo editorial, o ramo cultural, é muito difícil, eu tenho que estar muito atualizado. Agora, uma coisa, inclusive, para o nosso sucesso, são as pessoas que trabalham conosco. Eu tenho aqui pessoas que saíram aqui desse sítio. Eu vou citar aqui o Erivan, tem o Ednilson, vários sobrinhos ou não sobrinhos que saíram desta região e que hoje despontam no mercado editorial ou no mercado livreiro, com pessoas grandes profissionais, e que isso tem sido muito importante para o sucesso da nossa empresa. O senhor falou aí uma passagem da preocupação sua com a questão social. Este foi um dos elementos que levou o senhor a se afastar da Marinha? Não, o meu problema na Marinha justamente foi um movimento social que nós fizemos na Marinha por questões internas nossas, porque depois de um certo tempo você se conscientiza de que, apesar de você ser pobre, de você ser nordestino, de ser somente alfabetizado, mesmo assim, você, a partir de determinado tempo, você quer ser respeitado, você quer ter seus direitos, você não pode ser humilhado. Algumas coisas nesse sentido que aconteciam naquela época, e isso nos levou, a mim e a muitos outros, a fundarmos uma associação
que em determinado momento de 64, em março de 64, fizemos um movimento que deu na minha expulsão da Marinha. O senhor anunciou hoje aqui que a Bienal da Família passará a ser comandada pela segunda geração e não pela primeira geração, como foi até hoje, comandada pelo senhor e os seus 9 irmãos. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos na segunda geração pessoas de 45 anos, 18, 20, 30, etc. Pessoas muito talentosas. E achamos que é importante que essa segunda geração, que tanto participa dos nossos eventos, compreendam uma parte deles. Não todos, mas uma parte compreende. E essa segunda geração, eu acho que está na hora deles pegarem essa alavanca, esse volante e a partir de agora tocar a Bienal para frente, que causa tão impacto tão positivo, não só para nós, mas hoje para muitas outras pessoas que não são do Nordeste, inclusive. José Xavier Cortez, queria agradecer a sua entrevista e parabenizar pelo evento, pela 6ª Bienal. Muito obrigado. Eu faço um trabalho hoje chamado Rodas de Conversas, que é um trabalho que eu faço em escolas, com crianças, adultos e jovens. Certamente esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, essas entrevistas, eu passarei em algum lugar por esse país afora dizendo da importância da Bienal, na nossa Bienal, porque está sendo tudo documentado e isso é muito bom. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. O Conexão Potiguar continua com algumas entrevistas direto do sítio Santa Rita, aqui no município de Currais Novos, onde cobrimos a 6ª edição da Bienal da Família. E vamos conversar agora com um dos diretores da Cortez Livraria, que trabalha não somente a nível nacional, mas também internacional, Erivan Gomes, que é do diretor da Cortez. Erivan, o senhor morou aqui até os 11 anos de idade e hoje é o braço direito de Cortez, nas palavras dele, nessa grande editora que é a Cortez. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa trajetória, mas antes me diga, qual a lembrança que você tem aqui do sítio Santa Rita? Olha, eu tenho muitas lembranças daqui porque foi realmente aqui que eu trabalhei. Até os 11 anos eu trabalhei no Cabo da Enxada, apanhei algodão, plantei feijão, fiz muitas coisas. Então acho que aqui tive lembranças muito boas, recordações de trabalho, né, que naquela época a gente trabalhava e não me arrependo disso. Então acho que foi uma coisa muito importante para mim. Então, e que valeu até hoje como uma experiência em tudo que eu faço. E como é hoje o trabalho? Conta um pouquinho do trabalho que você desenvolve junto à editora Cortez. Hoje a editora ela tem uma atuação não somente nacional, mas internacional, e nós trabalhamos com os autores, com toda a parte de vendas, de direitos, de promoção da editora, e esse trabalho ele é feito de uma forma muito cadenciada. Tem uma equipe boa, uma equipe muito competente que nos auxilia em todo esse processo. E onde um dos maiores forças que nós temos são os nossos autores, são os nossos colaboradores internos, são os nossos parceiros comerciais. Recentemente o senhor fez uma viagem internacional, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse mês passado eu fiz duas viagens importantes. Uma delas foi uma missão comercial do Brasil para a Alemanha, direcionada à literatura infantil. Hoje a literatura brasileira está, principalmente a literatura infantil, está muito bem vista no mercado internacional e visando principalmente a gente trabalhar a Feira do Livro de Frankfurt de 2013, quando o Brasil será o país convidado. E essa semana eu acabei de voltar da Suécia, onde a Cortez Editora participou de uma importante conferência mundial da área de serviço social, onde é uma das áreas principais da Cortez. Então, e o objetivo era a gente apresentar todas as nossas edições em espanhol e os autores brasileiros fazendo essa divulgação internacional.
Hoje, o autor brasileiro, o autor do Rio Grande do Norte, sente grande dificuldade com a distribuição da sua obra. Produz a obra que tem valor e qualidade a nível nacional, mas tem dificuldade de fazer essa distribuição. Qual é o seu olhar sobre essa dificuldade? Olha, hoje há uma competitividade muito grande em relação a essa questão de editoras nacionais, né? E realmente o trabalho de divulgação e de venda é realmente um gargalo. Então é uma dificuldade muito grande, não somente para os autores de qualquer região, não é somente do autor do Rio Grande do Norte, do Paraná, do Pará, mas de todo o país. Se ele não tiver uma boa editora que faça um bom trabalho de divulgação junto à imprensa, junto ao público-alvo, realmente vai ficar muito difícil esse trabalho ser feito. Obviamente, a gente percebe que em cidades como Natal, há muitos autores, há menos editoras, porque as editoras brasileiras estão muito ligadas ao eixo Rio-São Paulo. Então fica um pouco difícil. A Cortez não tem muito, na verdade não tem isso do local onde o autor é nascido. Hoje nós temos autores do Brasil inteiro, do exterior. Obviamente, então, essa é uma dificuldade. Realmente chegar aos grandes mercados hoje é uma dificuldade para qualquer autor brasileiro e internacional também. Muito obrigado a você que acompanha a programação da Band, em especial o programa Conexão Potiguar, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. Nos acompanhe sempre de segunda a sexta-feira. Pode confiar.